Você sabia que cerca de 1/3 da população vai apresentar algum tipo de dor crônica durante a vida? Pois é, em todo o mundo, essas dores afetam mais do que 20% da população no mundo. Mas você sabe o que se caracteriza como uma dor, como uma dor crônica de fato? Esse é o assunto da nossa conversa de hoje, da nossa entrevista do dia. E para tirar essas dúvidas, eu vou conversar a partir de agora com o Dr. Fabrício Assis, ele que é médico intervencionista em dor. Doutor, bom dia e muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Que paisagem bonita, inclusive. Bom dia a todos aí da Rede Família, muito obrigado pelo convite, viu? É um assunto realmente muito interessante, né, e que é muito prevalente, como você disse. Então, os estudos apontam em todo o mundo, né, taxas assim, superiores a 30% da população como portadores de dor crônica, né? Dores dos mais diversos tipos, como as campeãs são as dores na coluna e as dores de cabeça, mas não só essas dores, né? A gente cuida de pacientes com dores do câncer, dores neuropáticas, do diabetes. Mais recentemente, durante a pandemia, nós tivemos que nos deparar com as dores pós-Covid, né? Muitos tipos de dores inflamatórias, os pacientes que tiveram a infecção pelo coronavírus. E a definição de dor crônica, né, é aquela dor que a gente sente por mais do que 3 meses, seja ela contínua ou intermitente. Então, qualquer tipo de dor que uma pessoa tem e que ela se perdure por mais do que 3 meses, é considerada uma dor crônica. Pode ser desde uma cefaleia daquela mulher que tem perto da menstruação, até uma dor, às vezes, do nervo ciático, que o paciente sente 24 horas por dia, ou do herpes zoster, que o paciente sente 24 horas por dia. Todas essas dores são consideradas dores crônicas, né? E a grande característica da dor crônica, a diferença e mais importante em relação à dor aguda, é que a dor crônica, ela perde aquele sentido de alerta, né, de alarme para o organismo que alguma coisa está errada. Porque a dor, na verdade, é um sinal de defesa do organismo, porque alguma coisa está acontecendo de errado com a gente. Doutor? A dor deixa de ter esse sentido. Ela não é mais um sinal de alerta. E ela é considerada a própria doença daí. Né? Um paciente que tem uma dor de cabeça crônica, ele é um portador de cefaleia crônica. Né? Um paciente que tem dor na coluna, que seja eventual ou que seja todos os dias, ele é um portador de uma lombalgia ou de uma dor cervical crônica também. Doutor, as pessoas que sofrem de dores crônicas muitas vezes nem se dão conta disso, ou seja, acabam negligenciando essa situação e isso acaba impactando também no tratamento específico para essa dor, para esse problema? Sim, com certeza. Quanto mais cedo, né, quanto antes a pessoa se atentar a isso e começar um tratamento, normalmente os resultados são melhores, né? Mas realmente o que você está dizendo é muito importante, porque às vezes a pessoa se acostuma com uma diminuição da qualidade de vida ou com aquela dor que vai impactando a vida dela como um todo. A gente costuma dizer aos pacientes que a dor crônica é um pacote, na verdade, né? Porque junto com a dor, normalmente vem sintomas psicológicos, que a pessoa vai ficando ansiosa, irritada, deprimida, né? Vai afetando a vida social da pessoa, às vezes ela deixa de sair ou deixa de praticar uma atividade física que ela gosta por causa da dor. A família é atingida, né? Muitas vezes o relacionamento conjugal é atingido pela dor crônica, o próprio relacionamento com a família como um todo, os filhos, né? Então, a dor crônica ela tem um pacote junto e por isso ela tem que ser também cuidada de uma forma, vamos dizer, multiprofissional, né? Ela não tem que só ser vista como uma coisa física, mas como uma coisa física e emocional também. Então, a avaliação e o tratamento do paciente com dor crônica é muito importante que a gente tenha uma equipe multiprofissional. Né? A fisioterapia é fundamental, a atividade física é fundamental, em alguns pacientes a psicologia também é muito importante. E o mais importante é que hoje a gente tem ferramentas muito importantes
para um diagnóstico mais preciso e para tratamento também mais preciso desses quadros de dor crônica. Qual que é esse processo, doutor? O senhor deu aí algumas orientações para que as pessoas possam identificar que, de fato, nossa, eu tenho uma dor crônica aqui, mais de 3 meses, com esse incômodo. Primeiro passo, tem algum médico especialista que essa pessoa deve procurar? O senhor bem falou que é um tratamento muito específico, porque cada dor é uma dor e cada paciente é um paciente, e isso tem um monte de outros fatores que podem levar, que devem ser tratados nesse paciente. Mas esse paciente, qual o primeiro passo? Identificou, ele procura um especialista já? Qual é o caminho que ele deve percorrer para que esse tratamento tenha de fato sucesso o quanto antes? Embora a dor crônica ainda não tenha uma regulamentação tão boa no Brasil, né? Hoje ela é uma subespecialidade, ela é uma área de atuação que ela pode vir de 7 outras especialidades. Desde a clínica médica, pediatria, anestesia, neurologia, neurocirurgia, ortopedia, né? Então, essas especialidades, desde que esses médicos façam um estudo e uma especialização na área, eles podem ser considerados como especialistas em dor. Mas o que acontece é que, ainda hoje, o treinamento é muito diferente, né? O que a especialidade mesmo que deveria ser reconhecida é o tratamento intervencionista da dor, que são esses médicos que têm a capacidade, através principalmente de bloqueios, injeções, ter um entendimento muito melhor sobre o diagnóstico da dor e também de poder tratar a dor de uma maneira muito mais eficaz e com poucos efeitos colaterais, né? O uso da medicação, ele é importante, mas cada vez a gente usa menos medicações para dor crônica e a gente usa mais tratamentos não medicamentosos também. Embora, é claro, as medicações também sejam importantes, né? Então, essa diferença de treinamento que existe no Brasil, o que eu quero dizer é que existem médicos de dor espalhados pelo Brasil inteiro hoje, né? Mas nem todos estão tão preparados assim para atender esses pacientes. Então, se eu buscar médicos intervencionistas em dor, esse seria o ideal. De onde vêm esses médicos, né? Então, normalmente são anestesistas, ortopedistas ou neurocirurgiões que se especializaram na área e que têm, então, essa hoje nova abordagem com os pacientes, né? Aqui nós, do Singular em Campinas, já formamos mais de 500 médicos intervencionistas em dor no Brasil, ao longo de 11 anos que a gente vem formando médicos num curso de pós-graduação. Anualmente, nós temos formado em torno de 48 profissionais por ano aí do Brasil inteiro. A maioria deles anestesistas, neurocirurgiões ou ortopedistas. Perfeito. Né? Então, nessas 3 áreas que estão normalmente os médicos que têm a capacidade para lidar com esses pacientes de dor crônica. Certo, doutor. O senhor falou a questão do tratamento, da tecnologia, dos medicamentos de fato. O que mais pode contribuir para melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Eu falo em estilo de vida mesmo. Existem recomendações ou orientações que essas pessoas devem seguir para viver melhor? Isso, tratar a dor é viver de uma maneira saudável, principalmente, né? Então, se alimentar bem, manter-se ativo, né? Ter uma atividade física de rotina, cuidar do peso, do estresse. Então, tudo isso também ajuda muito ao paciente com dor crônica melhorar o quadro dele, né? E, além disso, acho que o que hoje nós temos de mais importante são essas tecnologias que você disse, que são os procedimentos intervencionistas, né? A gente hoje consegue implantar marca-passos, chips no organismo da pessoa, dependendo do tipo de dor. Esses chips são deixados dentro do corpo, que duram 20, 30 anos, e a pessoa pode melhorar um quadro de dor incapacitante e voltar a ter uma qualidade de vida muito boa, né? Além dos chips, a medicina regenerativa hoje, que ainda também não está tão bem regulamentada no Brasil, que seria a injeção de substâncias que vão estimular o próprio organismo da pessoa a reparar aquela lesão, a regenerar um tecido. Então, a injeção de células-tronco, do plasma rico em plaquetas, isso também
cada vez tem sido mais utilizado no tratamento de doenças degenerativas, principalmente. O uso da radiofrequência, que é um método onde a gente aplica uma corrente elétrica, normalmente no nervinho que está inflamado, e essa corrente elétrica, por vários motivos, vai ajudar com que a dor possa melhorar por muito tempo, por vários meses, ou às vezes vários anos também. Então, hoje nós dispomos de uma variedade muito grande de tratamentos para ajudar os pacientes com dor crônica. E só para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutor Heitor, as suas orientações, quais seriam, se é que dá para a gente especificar isso, as causas, o que causa, né, uma dor crônica, e como que a gente pode evitar, prevenir essa situação mais extrema? As causas de dor crônica são as mais variáveis possíveis, sendo que ela também tem várias causas, né? As dores podem ser causadas por vários motivos. A maioria das doenças que a gente hoje vê no consultório são dores musculoesqueléticas associadas à degeneração mesmo, ao envelhecimento do corpo. E com a população cada vez atingindo né, uma idade maior, o envelhecimento, cada vez a gente vê pessoas mais velhas, então a gente também tem pessoas com mais dores degenerativas. Para evitar as doenças degenerativas, é aquilo que a gente estava conversando antes, primeiro tem a parte genética que a gente não consegue evitar, mas a outra parte, que é a parte relacionada ao meio ambiente e ao que a gente faz, na verdade, isso sim. Então é se alimentar bem, manter-se ativo com atividade física regular, cuidar do sono, né, manter-se emocionalmente bem, equilibrado. Então tudo isso vai nos ajudar a ter menos chance de termos dor crônica ao envelhecer. Tem outras doenças, né? Então, por exemplo, o diabetes, é muito comum também a dor relacionada ao diabetes. O diabetes mellitus é uma doença altamente incapacitante e o controle do diabetes é muito importante para que o paciente não desenvolva a neuropatia diabética, né? Que é bastante prevalente, bastante incapacitante também. Outras doenças, né? Como, por exemplo, o herpes zoster ou o Covid, que são doenças infecciosas, né? E que a gente vê hoje bastante comuns também no consultório de dor e estão relacionadas a uma baixa da imunidade muitas vezes. Então, mais uma vez aí, a gente manter-se com uma boa alimentação, emocionalmente equilibrado também vai ajudar muito. Então, em síntese, acho que tentar prevenir a dor é a gente tentar viver de uma maneira saudável, né? Tentar envelhecer de uma maneira saudável, cuidar da nossa saúde, tanto da parte física quanto da parte mental. Aquela recomendação que vale para combater todas as doenças, né, doutor? Muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações a respeito desse assunto que atinge aí tantas pessoas, Brasil e mundo afora. Muito obrigada, ótimo dia para o senhor. Aproveite as suas férias. Obrigada pela disponibilidade de dar uma pausinha para conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição, viu? Um abraço a todos, bom dia. Até a próxima, doutor Fabrício Assis, ele que é médico intervencionista em dor. Falamos hoje especificamente sobre dores crônicas. Fica aí então a orientação para você, lembrando que você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, o endereço já está aparecendo aí na sua tela.